Nesse vídeo eu realmente queria conversar mais diretamente com vocês. Sou só eu ou a internet parece que tá perdendo a graça? Já há algum tempo eu tenho notado o declínio da nossa internet e da tecnologia em geral, isso em meio a evoluções absurdas. O avanço da IA provavelmente seja um dos grandes potencializadores disso, mas não é de agora que os conteúdos parecem sem alma, mecânicos. Não tem mais aquela graça que tinha de abrir o YouTube, por exemplo, e todo mundo fazendo conteúdo totalmente diferente e experimental. Ninguém tinha um roteirinho, um modelo pronto, e eu acho que sinto falta dessa naturalidade, apesar de eu gostar bastante de trabalhar com o conteúdo. A internet que você e eu dos anos 2000 conhecemos está lentamente definhando. Não sei se por saudosismo ou nostalgia, eu me sinto bem vendo coisas da época. Tudo parecia mais divertido, e eu não tô falando necessariamente de eu ser mais feliz naquela época, mas me lembro que era comum marcas de celulares, por exemplo, terem modelos que realmente apostavam bastante na inovação. Fosse um design minimalista, fosse um design diferentão, os celulares flips, todos tinham funcionamento, tinha celular que tinha projetor, e enquanto hoje tudo é a mesma coisa. Os sites tinham cores, nem tudo era tão minimalista, até o Windows era mais divertido. Ele vinha com joguinhos, vinha com assistente, era divertido de usar até offline, sendo que hoje é basicamente anúncio, um monte de programa que ninguém pediu, a obrigação do uso de contas. Esse vídeo não é sobre a internet apenas, talvez seja um desabafo sobre a saudade de certas coisas. Afinal, eu sinto que estou começando a entender como aquele velho dizia que na época dele era melhor. Claro, muita coisa melhorou. Digamos que a graça de muitas é que foi sumindo. Eu me lembro do Orkut, por exemplo, do MSN, de baixar música, de usar torrent, dos filmes serem realmente divertidos e não terem foco em nenhuma agenda, de animes que não eram só a mesma coisa de novo, tirando Naruto, que levava sei lá quantos episódios para sair do mesmo ponto. Os jogos realmente eram impressionantes e tudo funcionava girando em torno de agradar o usuário final, e não de uma padronização em que o usuário precisa se adaptar. Com o tempo eu fui me tornando aquele velho que é interessado em colecionar. Hoje eu coleciono jogos, consoles, livros e até tecnologias diversas como aparelhos de televisão, celulares, telefones. E com telefone eu tô dizendo telefone de discagem. Eu tô atrás de uma máquina de escrever atualmente. Pois é, talvez eu esteja envelhecendo, mas aposto que eu não sou o único que se sente assim. E por alguma razão as coisas pareciam ter mais amor envolvido na forma como eram feitas. E esse tema já fazendo um gancho, quero abordar num vídeo mais à frente. Mas agora, tentando se manter centrado no tema do vídeo, a internet, um lugar mágico onde as pessoas podem se ligar às outras, conhecer coisas, ter acesso à informação, se aproximar, fazer amizades, e era essa a promessa, pelo menos. Nós nos tornamos tão cronicamente online ocultos que hoje não temos mais amigos. Hoje vemos a IA simplesmente dominar o feed, que inclusive está cada vez mais realista, e isso está me assustando. A gente vê conteúdo sem alma, tudo meio igual, aqueles vídeos de gato, mas nem vem só disso o problema. Grandes marcas e a própria produção massiva de conteúdo estão cada dia mais soterrando aquela internet que a gente conhecia. E quando eu digo isso, eu digo literalmente, porque os conteúdos se sobrepõem. Rootlink é um termo usado digitalmente para a passagem de tempo em que um domínio, um link ou um site sofre até que ele não exista mais. É como se literalmente ele apodrecesse até desaparecer. Então sim, é inevitável que a internet que eu e você conhecemos um dia desapareça por completo. Visitar sites, fóruns e coisas mais antigas em breve vai se tornar inviável. Existe, obviamente, uma ferramenta conhecida como Wayback Machine, que é uma galeria que armazena páginas, e o projeto é muito legal, mas claro, não preserva tudo. A internet está se tornando um museu, mas que infelizmente está aos poucos passando a existir somente na memória de quem viveu sua era de ouro. Eu sei que já bati nessa tecla, mas uma das coisas que eu não citei foi o fato que, digamos que você tem um site de um assunto específico, por exemplo, automobilismo. Um site seu, atualizado constantemente, com temas interessantes, bem feito, é muito difícil que esse seu site seja recomendado em uma pesquisa. Isso por quê? A forma como a internet se desenvolveu
tornou cada vez menos fácil de se encontrar essas coisas. Afinal, se alguém pesquisar por um assunto, o seu site será soterrado de informações e recomendações que sequer têm a ver com o assunto. Provavelmente vai aparecer primeiro um resumo feito por IA, depois links patrocinados, depois páginas de redes sociais e sites que têm maior relevância ou outras páginas que tenham mais acessos, e provavelmente o seu site vai ficar lá, esquecido. A internet inicialmente não era desse jeito que a gente conhece hoje. Sabe o seu gerenciador de arquivos? O mesmo que você usa no Windows, onde você cria uma pasta, coloca um arquivo dentro. A internet é um grande gerenciador de arquivos, só que todos podem criar arquivos novos, mexer e acessar. E inicialmente é um tanto óbvio para quem mexe com TI. E obviamente, quando a gente diz que o arquivo está na nuvem, ele está armazenado em algum lugar. Se esse lugar deixar de existir, esse arquivo também deixa de existir. E assim que era a internet antigamente, de maneira mais simplificada. Embora ela ainda funcione assim, ela era basicamente só isso. Geralmente, sites e links eram compartilhados diretamente entre usuários, por e-mail ou até mesmo por escrito. Então isso formava comunidades fechadas. Diria eu que isso tornava a internet tão única naquele período, afinal, não haviam parâmetros, tudo era feito de um modo diferente. Cada site tinha a sua estética, a sua dinâmica, frequentadores, tal qual um clube. E então surgiram os mecanismos de pesquisa. E eu sei, ainda tem gente que digita Google no Google e entra no Google e então faz a sua pesquisa. Pois é. Existe gente assim. O surgimento dos mecanismos de pesquisa foi um passo adiante, afinal agora era apenas pesquisar o assunto e tadã, você encontrava diretamente, tal qual a um gerenciador de arquivos. O problema foi o surgimento de normas, entre aspas, pois não sei se você percebeu, mas de uns anos pra cá, tudo foi se tornando cada vez mais minimalista. De certa forma, sites se tornaram mais parecidos, e eu sei, teoricamente é melhor, afinal é mais intuitivo para o usuário. Porém, o charme e personalidade simplesmente desapareceram. Comunidades de nicho começaram a ter pessoas simplesmente que vêm para disseminar ódio. Todo mundo que tem uma opinião precisa brigar para defender ela. As pessoas não se importam mais em se engajar com o assunto, elas querem apenas ter razão. Próprias notícias começaram a ser parciais e utilizar de títulos que causam choque para chamar a atenção de pessoas que sequer leem a matéria. Estamos em tempos sombrios, meus amigos. A internet não é mais algo divertido, é nada mais que um lugar invadido por corporações e produções sem alma. E isso que eu nem sou contra os empresários, mas eu acredito que tudo tem os seus poréns. Até o momento eu falei apenas de fóruns ou sites, mas a grande crescente da internet foi o surgimento das redes sociais. Agora a internet era muito mais do que apenas um lugar para você descobrir ou discutir temas, ou mesmo para se fazer pesquisas. Agora ela era um lugar virtual onde você também existia. Isso é um pouco mais próximo do que nós conhecemos hoje, porém sim, era bem diferente. Por exemplo, o YouTube no começo não passava de uma plataforma parecida com o Google Fotos, onde as pessoas armazenavam seus vídeos, tanto que o primeiro vídeo do YouTube, se você não conhece, é esse. Alright, so here we are in front of the elephants. Cool thing about these guys is that they have really long fronts, and that's cool. And that's pretty much all there is to say. Apenas um passeio no zoológico. Pois é, muito diferente de hoje, não acha? Passamos então por épocas de vídeos sem roteiro, vídeos de crianças, apesar de alguns serem engraçados, geralmente criança com internet não se dá bem, é igual idoso. Tivemos os primeiros memes como o bebê dançando ou coisas do tipo que o pessoal enviava por Bluetooth. Pois é, a gente fazia isso, a gente enviava coisa entre celulares por Bluetooth. É uma coisa que o pessoal hoje nem sabe que dava pra fazer. Você percebe que não existiu uma fórmula pra nada? Tudo era meio cru. Isso proporcionou a pessoas comuns relevância. A internet foi uma virada de chave muito interessante na história. Ela era democrática de verdade, mas isso aparentemente está mudando mais uma vez.
Como você deve ter percebido, as redes sociais se tornaram muito populares e muito rápido. Criar conteúdo se tornou acessível e fácil, se conectar com as pessoas também. Isso permitiu a criação de grupos e comunidades e páginas voltadas a temas específicos. Porém, o crescimento enorme de páginas e mais páginas, adivinha, aparecem na pesquisa do Google com os mesmos temas que os sites e fóruns antigos tinham e levaram assim ao fim da vida desse site. A verdade é que a internet funciona como um grande buraco, onde tudo que a gente joga vai por aquilo que já existia. Quanto mais fundo estiver, mais difícil vai ser de encontrar. Até porque a maioria das pessoas não vão para a página 2 ou 3 do Google, geralmente clicam nos primeiros resultados. E o grande volume de conteúdo a todo instante faz exatamente isso. E isso puxa outro tema que eu já abordei nesse canal, a pirataria. Isso sem nem falar do tanto de serviços com valores exorbitantes que existem. Todo o conteúdo que antes era de fácil acesso está sendo perdido. Hoje não se lança nem mídia física de alguns jogos. E a pirataria é provavelmente um dos maiores heróis dessa história. Afinal, diversas coisas, desde mídias que foram perdidas, mídias de filmes, de jogos e até mesmo arquivos estão preservados graças a ela. Um fenômeno engraçado é que aparentemente até a estética da época é algo que as pessoas têm sentido falta. Gravações com câmeras mais antigas, por exemplo, por alguma razão parecem transmitir mais emoção. いつかこの景色が思い出に変わるその時、あなたは何を覚えていたいですか？私はあなたを覚えていたい。この先もずっとずっと。 As fotos também. Termos aparelhos diversos para funções separadas, ao invés de estar tudo unificado na sua mão o tempo todo, a própria estética retrô é algo que muitos jovens têm se interessado, e eu estou incluso. E eu acho muito interessante as tecnologias dessa época, que não são necessariamente ultrapassadas, elas só funcionam diferente. Hoje somos tratados mais como números do que como pessoas. Hoje é necessário manter uma frequência de produção, um nível de qualidade. O público precisa ser muito fiel para você ter relevância. A interação direta se tornou irrelevante comparada aos números. Afinal, quanto mais intuitivo um site for, mais chance ele vai ter de manter seus usuários, diferente de um site com estética única feito para um nicho. É muito menos sobre você e mais sobre números. Eu não sei se você pensa que eu estou sendo hipócrita, talvez eu esteja, afinal eu sigo alguns desses parâmetros, como frequência, padronização e talvez sim, eu saiba que eu estou inserido nesse meio, mas é assim que a internet funciona hoje. Mas saiba que eu não gosto da ideia de nada ser robótico, tanto que cada um dos vídeos que eu faço expressando realmente o que eu tenho em mente. E o que eu quero é encontrar pessoas que gostem de coisas parecidas, que saibam discutir esses assuntos e que, assim como eu, gostem da nossa amada internet, por mais que ela esteja se deteriorando. E saindo do nicho de YouTube, tenho percebido que cada vez mais as comunidades se tornaram centradas a influenciadores, ou pessoas muito relevantes, onde grande parte do público não interage, apenas observa em silêncio. A internet se tornou um lugar onde não somos mais nós mesmos, onde nós sequer podemos expressar o que a gente pensa por medo de um cancelamento, onde seguimos contas de pessoas muito relevantes, mas sequer interagimos com elas, até porque quais as chances de se obter uma resposta ou ser notado? Cada vez mais nos tornamos padronizados, cada vez mais nos acostumamos com o silêncio de não poder se expressar. Afinal, hoje tudo é sobre números ou sobre conseguir cancelar alguém. Hoje pouco se trata de temas interessantes, de pessoas que gostam de coisas parecidas. Ficamos cada vez mais presos a temas fúteis, a ver mais um Reels, a não produzir, a não existir. E quem produz geralmente se mecaniza. Não é formada de fato uma comunidade, mas uma figura central que deve sempre produzir mais e mais conteúdo, o que implica em mais um problema. Geralmente as pessoas acabam assistindo apenas o conteúdo daquele criador, independente do tema, ou seja, mesmo que o tema seja relevante, se não for feito por algum criador conhecido, é simplesmente ignorado. Quando antigamente se levantava um tema e as pessoas discutiam,
ou seja, as pessoas se ligavam por ter algo em comum com aquele assunto, pouco importava a relevância de quem começou a discussão ou de quem estava discutindo. E pode ter certeza que daí saiu muito amizade. Inclusive, atualmente funciona muito mais como esse outro modelo, onde importa mais a pessoa que está transmitindo o tema do que o assunto em si. A única rede social que eu consigo ainda defender é o Reddit. Sinceramente, é uma das melhores redes sociais da atualidade, por quê? Porque ele trata justamente a moda antiga as coisas. Os temas são o centro, não as pessoas. Faz tempo que eu queria abordar esse tema, e eu sei que é um vídeo um pouco mais longo que o normal, embora não seja gigantesco para quem gosta de vídeo longo, e provavelmente você se cansou do meu monólogo, mas é a verdade, é assim que eu me sinto sobre a internet atualmente, na verdade sobre o mundo atual. E em algum momento tudo deixou de ter cor e ficou meio deprimente. É estranho ver aquilo que eu conhecia se desfazer. Sabem, as próximas gerações não vão saber o que foi um CD. Você vai falar que gosta de Linkin Park, eles vão dizer que também gostam, mas vocês estão falando de coisas diferentes. Eu queria compartilhar essa reflexão e quem sabe encontrar pessoas que tenham notado isso também. E se você nasceu depois, não tem problema, busque conhecimento. E enfim, eu te vejo em outro vídeo e eu te peço para dar uma olhada aí no canal, que com certeza vai ter algum assunto que vai te interessar. Até a próxima.